Dá tempo para vocês irem ao banheiro, muita gente chega depois. E é complicado a gente, nessa semana de sabatina, tipo assim, ter que ficar atrasando toda vez. Então, assim, amanhã, se rolar intervalo, vamos respeitar o tempo do intervalo, beleza? O quê? E o Rafael está dizendo aqui que tem gente dormindo na sabatina. Para quem não sabe, esse é um dos momentos mais importantes da empresa e é bizarro de tão desrespeitoso que é fazer isso na frente da empresa que vocês querem estar, né? Mas enfim, a gente vai passar agora para a sabatina do Ronan, para conselho administrativo. As regras são as mesmas. Vão ser 10 minutos de apresentação, vão ter 3 perguntas do conselho, 3 perguntas da diretoria, 30 minutos para ler, 30 segundos para ler, 2 minutos para responder. E aí as respostas das perguntas gerais vão ser de 1 minuto com 30 corridos. Show? Marca? 10 minutos? Você marca aí? Você marca aí? Posso? Boa tarde a todos, estou aqui hoje para apresentar minha candidatura ao Conselho Administrativo. Meu nome é Ronan, como todos vocês já sabem, eu espero. Hoje eu vou passar aqui um pouco sobre a motivação de tentar esse cargo, um pouco dos resultados esperados, o papel do Conselho e os ganhos que eu espero ter dentro atuando como conselheiro. Basicamente, quando eu pensei se eu deveria ou não tentar Conselho, eu olhei para trás e tentei entender qual que era o que eu queria quando eu tentei a presidência da UCJ e sobretudo o que a UCJ me deu. Então, muito diferente do que geralmente a gente faz aqui, falando quais foram os cargos que eu passei, eu decidi elencar aquilo que eu recebi da UCJ. Dentro da UCJ, eu aprendi consultoria, como eu acho que tem que ser. Eu tomei como base uma cultura de resultados muito grande. Aprendi sobre gestão social, que culminou em um estágio de férias em São Paulo, no Instituto Smart. Conquistei um estágio na Ambev, que para mim é muito importante hoje em termos de empregabilidade. Aprendi, através da presidência, o conhecimento em gestão, tive a possibilidade de aprimorar minhas capacidades de liderança e, sobretudo, eu fiz muitos amigos. E é exatamente por isso que eu sou muito grato ao CJ. E aí, eu olhando para trás e pensando o que eu queria quando eu tentei a presidência do CJ, basicamente eu fiz uma análise de que a UCJ tinha avançado muito até aquele momento e que eu gostaria, enquanto presidente, era tornar a UCJ ainda melhor. E olhando fazer uma retrospectiva desse ano, eu concluo que a gente conseguiu avançar muito, mas ainda está um pouco distante daquilo que eu esperava, onde eu esperava estar. Eu acredito que o cargo do conselho pode ser importante para eu alcançar esses resultados. E como que o conselho vai atuar dentro disso? Basicamente, o conselho, a empresa existe em 3 níveis, o estratégico, o tático e o operacional. O conselho, ele funciona basicamente para fazer uma ligação entre aquilo que é estratégico e aquilo que tem que existir no tático. Como que o conselho atua dentro do estratégico? A gente vai trabalhar dentro do auxílio do desdobramento estratégico, criando diretrizes estratégicas e definindo metas do semestre e checando esses resultados ao longo do semestre. E aí, o que eu espero de longo prazo para essa estrutura do conselho é tudo aquilo que a gente construiu ao longo do ano. Acredito que a UCJ ela é muito grande, ela garante para nós excelentes resultados, mas sobretudo a gente tem que ganhar, ganhar em termos da nossa mentalidade, da modificação da nossa mentalidade. Atualmente a gente trabalha muito a ideia de desenvolver membros, mas esse desenvolvimento de membros é como se fosse o output dos nossos processos. Enquanto ao decorrer do processo a gente resolve o problema do cliente. Acredito que a gente só vai se tornar muito bons enquanto empresa quando a gente conseguir, sobretudo ao final do processo, resolver o problema do cliente. É isso que garante uma estrutura de mercado eficiente, que faz com que a gente venha aqui todo dia, dê muito sangue e resolva da melhor maneira o projeto para o cliente. Então, para a gente melhorar o CJ e a gente conseguir alcançar em última instância aquela ambição que eu tinha no início do ano passado, não é necessariamente através de alcançar mais projetos ou alcançar um faturamento muito maior, e sim de realmente conseguir transformar a realidade do cliente. É lógico que a noção de conseguir crescer enquanto empresa em número de faturamento, assim como penso em empresa de mercado,
pode sim ser uma consequência de uma transformação da realidade do cliente. Inclusive, eu acredito que é uma excelente maneira da gente atestar essa transformação. Na medida que a UCJ vai se tornar referência para o mercado, dentro de cada empresa que a gente conseguir se colocar e conseguir torná-la diferente de alguma maneira. Sobretudo, melhorando os seus aspectos em gestão. E tudo isso passa por uma cultura muito forte que tem que reforçar aquilo que a gente já tem. A gente fala hoje na UCJ que a gente trabalha duro, a gente trabalha junto e a gente gera resultado. Isso nunca para mim foi uma realidade tão grande como o que eu vi acontecer ao longo desse semestre, quando eu via consultores virando à noite ou quando eu via diretores tentando dar o seu máximo, mesmo quando isso não era possível. E, sobretudo, eu vi isso nos momentos mais difíceis para a empresa e nos momentos mais difíceis para a diretoria, quando a gente tinha que saber o momento de parar para que o CJ pudesse continuar. Isso está totalmente relacionado com 3 pontos que eu já apresentei para a empresa e eu gostaria de bater novamente nessa tecla. A gente, dentro da empresa, a gente tem que ter pessoas que saibam fazer, que querem fazer e que, por final, vão lá e façam. Basicamente, saber fazer está totalmente relacionado às competências que a gente precisa para implementar as mudanças que nós queremos ver. Querer fazer está relacionado ao comprometimento que a gente precisa ter para alcançar as mudanças que nós queremos fazer e, sobretudo, a gente tem que ter raça para ir lá e fazer. Isso aqui está totalmente relacionado com a cultura que a gente espera, inclusive ficam os recados para os próximos consultores da empresa. E aí, quando eu olho para trás e vejo tudo que eu fiz e tudo que eu penso e tudo que eu espero para a empresa, eu só posso dizer que sim, a UCJ é a maior desse Brasil e a gente vai se tornar a maior desse Brasil ainda mais quando a gente conseguir transformar a realidade dos nossos clientes. Vejo ao longo do ano, dentro de eventos MEG, diversas empresas sendo congratuladas de maneira muito satisfatória e realmente eles merecem, por excelentes resultados em faturamento e excelentes resultados em fechamento de projetos. Acredito que a gente é protagonista nisso também, mas sobretudo a gente é protagonista no aspecto de conseguir ter a maturidade que poucas EJs têm, que poucas empresas de mercado têm. A gente tem que ser tão bom e ser a maior desse Brasil quando a gente conseguir olhar para trás, olhar para os nossos resultados atuais e conseguir garantir que as decisões que nós estamos tomando, independente de ser populares ou impopulares, são melhor para a empresa. Muito obrigado. Galera, o Ronan fez a apresentação dele em 6 minutos e 22 segundos. Então ele vai ter mais 3 minutos e 80 segundos. Não, 38. Tá certo. Para responder as perguntas. Agora a gente começa com as perguntas do conselho. Primeira pergunta do conselho. Ctrl L. Tudo bem. Basicamente, a primeira coisa que a gente tem que analisar quando a gente olha para esses números e vai tentar observar se um ano é melhor que o outro, é uma variável que eu estressei uma vez, que foi essas metas, em alguns anos, quando a gente bate mais eficácia da estratégia, eficácia operacional, em geral elas são bem mais baixas do que elas são atualmente. Então, uma dispersão que a gente tem que ter de ponto de partida não necessariamente o fato da gente não alcançar mais KPIs ou OPIs está relacionado a gente conseguir trabalhar melhor, mas pode estar relacionado também com metas mais desafiadoras. Partindo desse princípio, a gente tem que começar a trabalhar, então o que é? Nosso KPI e nossos OPIs são bem estruturados e gerenciados? Sim, eu acho que eles são muito bem estruturados, ele passa pelo crivo de pessoas que conhecem muito da empresa e que passaram por um processo de sabatina que garantiria que eles fossem bons o suficiente. Além disso, ele passa pelo crivo do conselho, que são pessoas que, além de ter o conhecimento da UCJ, está totalmente relacionado com a estrutura de mercado. Se eles são bem gerenciados, eu acredito que, na maioria das vezes, sim, de forma geral, eu consigo olhar para trás esse ano e ver em alguns momentos que a gente errou no gerenciamento dessas metas, ou a gente tentou alcançá-las de maneira errada, mas são erros e erros acontecem.
De certa forma, a gente sabe sim priorizar os nossos esforços. Esse ano é um exemplo claro disso, que a gente conseguiu dar uma volta por cima relacionada ao resultado do ano passado. E eu só consigo concluir isso partindo da ideia que sim, nossa liderança consegue saber o que é estratégia para o CJ. E por fim, esse resultado aqui é um resultado que mostra que a gente consegue, em última instância, ser um incubador de talentos. Segunda pergunta do conselho. Pode responder. Tá. Olha, primeiramente, eu acredito que a gente tem que partir do princípio que esses investimentos em cursos não necessariamente está relacionado ao conhecimento técnico, mas pode estar relacionado a aspectos pessoais. Isso não necessariamente está totalmente, embora tenha uma correlação, não está totalmente ligado a qualquer indicador que possa tentar dizer a qualidade dos nossos projetos. Mas partindo do princípio que sim, esses indicadores eles estão relacionados a aspectos profissionais, a gente pode ver aqui, por exemplo, o número de projetos fechados. E quando a gente olha para o número de projetos fechados, a gente não pode fazer uma correlação com a queda de projetos fechados, porque o número de pessoas na empresa diminuiu muito ao longo desses anos. Então o nosso esforço comercial ele teve que diminuir, e diminuindo a gente consegue a gente acaba fechando menos projetos. Isso não é uma coisa necessariamente ruim na medida que a gente mantém, por exemplo, um faturamento maior do que o ano passado, enquanto o ano passado a gente fechou 38 projetos. Então a gente pode conseguir aumentar o preço da hora ou a duração do projeto em contrapartida da diminuição. Relacionado ao NPS dos treinamentos, esse ano em geral tem sido um ano bem ruim, apesar do resultado não estar ali, está totalmente relacionado a poucos treinamentos, muitos de aspectos pessoais, que não agregaram, em geral, o custo da Fundação Estudar, que já tinha suprimido em termos de conhecimento para quem fez. E o IC, eu não concordo que ele está tão alinhado assim com esse indicador, então eu não vou nem fazer nenhuma análise, porque para mim não tem relação. Terceira pergunta do conselho. Tá. Basicamente, o conselho consultivo é um conselho composto por sempre os CJs que tem destaque no mercado e tem conhecimento aplicado em algum aspecto que a gente precisa dentro da empresa. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem um vasto conhecimento sobre mercado financeiro, a gente poderia utilizá-la para o nosso comitê de investimentos, por exemplo. Esse ano, essa iniciativa ela sumiu desde a gestão de 2016-1, muito pouco utilizado em 2015-2 e muito pouco utilizado também em 2015-1. Ela só foi bem utilizada quando ela foi criada em 2014-2. Isso eu atribuo principalmente porque nós, enquanto empresa, temos dificuldades de manter a nossa rotina e ainda pensar em coisas externas. E ao mesmo tempo, essas pessoas do conselho consultivo têm uma acessibilidade mais difícil. Então, quanto ao conselho consultivo, eu, enquanto presidente, não fiz nada. O que eu fiz pensar na rede Centro CJ foi tentar me aproximar da rede Centro Presidência, que é uma outra rede também muito importante, que é basicamente o conjunto de todos os presidentes da história em um grupo de WhatsApp e trocando muitas informações, a gente conseguindo melhores resultados para a empresa. Porque eu julgo a rede Centro Presidência muito mais estratégica para o CJ do que o conselho consultivo. Porque o presidente da empresa ele é a pessoa que, na leva dele, ele conhece todo mundo. Então, qualquer informação que eu tenha, é o presidente que vai conseguir falar sobre aquela época. É lógico que vão ter outras pessoas que podem ajudar também, mas ele é a pessoa mais
segura para saber isso, e também ela vai conhecer as pessoas que vão conseguir me ajudar. Então, de forma geral, sempre que eu recorro, eu ou a Camila recorremos à sempre presidência, são pessoas que conseguiram nos ajudar muito. Cito como destaque a festa de 25 anos, aqui citada, que provavelmente não teria ocorrido se não fosse a gente, enquanto comitê, termos adotado algumas ideias sugeridas por esses presidentes. Agora a gente passa para as perguntas da diretoria. A primeira pergunta da diretoria. Eu não entendi qual cenário, de 2017 ou de 2016. Mas basicamente a gente pode sim afirmar que a nossa seleção ela é efetiva. A gente pode identificar isso aqui através dos indicadores de saída com carreira completa. De forma geral, ela mostra ali um resultado superior ao de carreira incompleta, muito embora ele não esteja muito claro. Ah, não, tá assim. E, em geral, eu gosto muito da ideia de identificar como que a gente consegue ter o resultado que a gente almeja ter, e quando não tivermos esses resultados, o que a gente fez para conseguir alcançá-los. De forma geral, tenho certa segurança que em 2017 e em 2016, como a diretoria bastante efetiva, as pessoas que saíram com carreira incompleta, de fato, são pessoas que tinham motivo para isso. Então, dessa forma, eu acredito que a partir de 2016 o acompanhamento ele foi mais efetivo, e esse acompanhamento mais efetivo garante que a gente consiga ter pessoas que saiam com carreira completa, e quando não, que realmente não seja algo reversível. E aí, como que a gente torna os resultados sustentáveis? Eu acredito que qualquer empresa garante que qualquer resultado seja sustentável através de processos bem definidos. Acredito que o RH mostra isso ao longo desses 2 anos, exatamente por ter definido os processos que antigamente não tinham. E aí eu dou destaque para a gestão do Canil, onde a gente conseguiu estipular novos processos, como a formulação de PDIs, que garante que a gente consegue manter essas pessoas dentro da empresa. Então, sobretudo, o esforço de manter pessoas com carreira completa dentro da empresa não necessariamente está ligado somente à seleção, mas está relacionado ao acompanhamento dentro da empresa também. Basicamente, a gente tem que tornar os processos mais robustos e garantir que eles ocorram efetivamente. Quando eles não ocorrerem, a gente tem que pensar em medidas reativas para garantir que a gente alcance os melhores resultados, como foi feito esse ano. Segunda pergunta da diretoria. Eu acredito que essa pergunta ela nunca teria sido feita se a gente não tivesse um cenário muito ruim propiciado pelo Conselho do início desse ano. Basicamente, nunca foi um problema para a gente a aprovação de PF por parte do Conselho. No entanto, no primeiro semestre desse ano, o Conselho aprovou um PF com um déficit de R$19 mil, como já foi apresentado pelo Ivan. Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer para tornar esse processo mais robusto, e inclusive foi o que foi feito esse semestre, antes de começar a aprovar os gastos do PF, a gente conseguir colocar uma meta que a gente quer estipular. Nesse ano, a gente estipulou uma meta de R$0, que eu não estava disposto a arcar com déficit desse semestre, que eu já tinha arcado no semestre passado. E aí a gente passou a cortar gastos tendo como alavanque a gente zerar o fluxo de caixa no final do semestre. Eu acredito que essa é uma medida básica e efetiva, na medida que a gente consegue realmente ter uma noção de fluxo de caixa na aprovação dos gastos e não somente de necessidade de investimento. O que aconteceu no semestre passado, que a gente olhava, esse investimento é muito importante, então eu vou realizar, mas não olhava o fluxo de caixa, que é uma coisa básica até de gestão.
que eu me comprometo a fazer enquanto conselheiro é, antes de começar a analisar os gastos, a gente ter uma noção geral sobre o fluxo de caixa. Terceira pergunta da diretoria. Tá. A primeira crítica que eu tenho à ideia do cluster é que ele clusteriza uma coisa que não necessariamente tem que ser clusterizado para fins que, na minha opinião, também não tem que ser, não tem que ser de preocupação da confederação. Mas, de forma geral, se é feita essa mensuração, e eu acredito que ele é uma mensuração razoável, tendo em vista a realidade de empresas gerais de cluster 5 que eu conheço. Então, sim, eu acredito que o que a gente precisa de fortalecer são pessoas, mercado e execução para a realidade de EJs, e eu acredito, sim, que, em geral, o que a gente precisa de pessoas, execução e mercado é fortalecer, formalizar a cultura, inovar em serviço e investir em recurso e respeitar a sua história. Acredito que na UCJ, não necessariamente esses são os principais problemas, e eu acho que nossos problemas estão muito mais relacionados ao eixo mercado. Eu acho que a gente tem uma cultura forte que já foi superada isso para mim, muito embora a gente tenha que continuar renovando ela cada dia, muito antes do PNK aparecer. Acho que em mercado, não é dúvida para ninguém, eu coloquei isso na minha apresentação, a gente tem sim que inovar nos nossos serviços, a gente tem feito isso. Esse ano foi um bom exemplo, na medida que a gente parou de vender projetos, passou a vender soluções, fizemos tentativas de projetos diferentes, com parcerias como, por exemplo, com a Elo Group, e agora uma aproximação maior com a Falcone, que acredito que possa gerar bons resultados. Então, acho que o esforço da OCJ, sobretudo, tem que estar relacionado ao mercado. Tá? Em relação à execução, investir em recursos e respeitar a sua história, eu não sei até que ponto isso mostra realmente a realidade da OCJ em termos de execução. Se eu fosse olhar para a execução da OCJ, o principal indicador que eu pensaria seria o indicador de rentabilidade, né? Que ele vai me mostrar exatamente como está a minha execução em termos operacionais, dado o que eu tenho de mercado. Então, e respeitar a história também eu discordo um pouco, na medida que eu acredito que isso está muito mais relacionado à cultura que você tem enquanto empresa. Eu acho que, como a gente falou na última pergunta, isso é uma coisa que a gente precisa de melhorar. Bom, as perguntas da diretoria e conselho acabaram, agora a gente parte para as perguntas de vocês. Levantem a mão para me perguntar. Ok, pode abaixar. Isabela. Não, pensando na reestruturação do planejamento estratégico e nos maiores direcionamentos voltados para o mercado a serem levados em conta, quero que você se posicione sobre a forma como o marketing deve ser inserido no contexto estratégico da empresa e de que forma ele pode alavancar os nossos resultados, fazendo um comparativo durante os 3 anos do planejamento estratégico atual. Tá. Basicamente, eu acredito que o grande foco do marketing tem que estar relacionado à chegada de clientes, como a gente não pensou isso em vários momentos da história. E aí a gente tem que pensar em táticas diferentes para conseguir alavancar o resultado de chegada de clientes. Isso não é só aquilo que eu penso, mas é aquilo que os 3 últimos diretores do planejamento estratégico pensaram, por isso que estou falando isso. Basicamente, a primeira diretoria desse planejamento estratégico, ela queria que a gente tivesse um controle maior sobre a nossa chegada. Pensou em fazer isso através de meios digitais. Só que a gente não tinha uma mídia digital muito bem consolidada, a gente tinha um site muito mal consolidado, a gente não fazia nenhum uso de AdWords e a gente nem sabia o conceito de marketing de conteúdo nesse momento. A primeira gestão foi utilizada para a gente conseguir estruturar a base do nosso conteúdo digital. Foi reformular site, fazer o blog, criar a ideia do blog. Segunda gestão desse PE, a gente começou a trabalhar mais com a ideia de implementar marketing de conteúdo e estruturar um CRM robusto para a empresa. O CRM foi meio que abandonado e o marketing de conteúdo começou a ser trabalhado. Depois a gente conversa. Bruno? Ronald, parabéns pela candidatura. Igual a gente já falou na última sabatina, o evento de 25 anos foi realizado em outubro e foi alvo de crítica por vários problemas.
E eu gostaria de saber qual que deveria ser o posicionamento do Conselho Administrativo em relação ao evento e qual que seria a sua contribuição como conselheiro, caso você tivesse na... Posterior, Isso. você fala do conselho que aprovou. Conselho que aprovou. E além disso, eu gostaria que você discorresse sobre os pontos, os resultados obtidos com a festa, o ganho realizado, o gasto realizado e quais pontos de melhoria a gente tem para o futuro evento. Tá. Basicamente, eu estava na discussão que foi aprovado a festa de 25 anos. Eu acredito que todos os conselheiros agiram de boa fé, tentando ao máximo, enxergando ao máximo a geração de valor do evento como ele foi pensado. Eu acredito que ele foi pensado de uma maneira efetiva, mas a gente teve problemas de gerenciamento muito mais do que problemas de planejamento. Acredito que algumas decisões foram tomadas sem o embasamento necessário, como, por exemplo, tentar enxergar quantas pessoas tinham na festa em 2012, por exemplo. Então, acho que teve alguns erros de gerenciamento, alguns erros na hora de a gente tomar a decisão do sim, mas, sobretudo, os problemas estão relacionados ao gerenciamento. Agora, tendo em vista que a gente adotou esse critério e ele não foi tão bem sucedido, o que a gente pode fazer? Em geral, a festa ela tinha a ideia de retomar uma relação com o Centro CJ. O que o Conselho atual precisa de fazer, e que eu me comprometo a fazer, é estar muito próximo da presidência para que ela consiga executar isso de maneira mais efetiva. Rafael. Um ponto de muita discussão a respeito da célula de RH é quanto à estrutura da atual avaliação de desempenho, visto que as avaliações acontecem apenas de maneira vertical. Sabemos que o argumento utilizado para validar esse formato é evitar qualquer pessoalidade que possa existir. Contudo, ao fazer isso, a gente perde insumos qualitativos e mais ainda um critério de ponderação para o avaliado. Queria que você criticasse a nossa atual avaliação de desempenho, se você acha que tem necessidade de a gente rever alguma coisa e mudar ou adaptar ela a alguma realidade. Tá, eu acho que esse não é o único critério, tá? Em 2015-2 isso foi reformulado, antes a gente tinha toda a equipe avaliando o consultor, e aí a partir daí a gente começou a ter uma avaliação mais vertical. Por quê? Porque em geral não, em todos os casos, a média da nota dos consultores era igual à nota do superior a eles. Pode falar que é superior. Então, em geral, o que a gente aconteceu é que a gente tinha mais esforço tabulando a avaliação de desempenho, mas o resultado era o mesmo e não mudava em nada o resultado que a gente alcançava. E eu acredito que se é necessário que a gente repense isso, talvez a gente pudesse rodar um teste, ver se esses resultados realmente continuam batendo com o resultado superior. Se a gente verificar que sim, a gente não faz mais o horizontal. Se a gente verificar que não, a gente continua com o vertical. Vinícius. Ana, eu gostaria que você analisasse quais foram os efeitos da mudança no processo de negociação dos resultados do CJ, a negociação, planejamento e gerenciamento de projetos, bem como desenvolvimento de membros. Você seria a favor da manutenção desse processo com a mudança ou se voltaria ao antigo? Tá. Primeiramente, eu acho que a gente não tem base histórica para afirmar isso da melhor maneira possível. O que eu consigo enxergar de curto prazo é que não tivemos um resultado negativo em termos de planejamento. Acho que os planejamentos continuaram bons como eles eram antes, talvez até um pouco melhores em alguns sentidos. A gente conseguiu diminuir o tempo de atendimento, que é algo realmente importante dentro do funil. E a eficiência comercial pode ser proveniente disso. Não me acho no direito de falar que isso aconteceu de fato. Em geral, eu sou um grande defensor desse novo modelo, porque eu acredito que os principais gaps que a gente tinha anteriormente era de falta de disponibilidade da diretoria, que tinha muitas coisas para ser feito. E agora a gente consegue fazer de maneira melhor. A gente precisa de mais tempo para a gente ter uma base de dados mais consolidada e a gente realmente afirmar que melhorou. A minha percepção a priori é que não piorou. Saliba. Muitas vezes a relação entre a presidência e a diretoria tem que ser de acompanhamento, mas também de cobrança. A gente sabe que historicamente isso torna-se um pouco falho em diversos momentos ao longo do ano. Como conselheiro, eu queria saber quais são os planos que você pensa para não deixar que isso aconteça, mas sabendo que você não pode cobrar diretamente a diretoria, visto os critérios de governança. Tá? Então, numa estrutura de governança, onde você tem que se reportar ao presidente, que historicamente não tem tanto controle assim em alguns momentos da diretoria, se você tem algum plano de ação para melhorar, para garantir que você já está atingindo os resultados que você tá. Em geral, acho que isso não necessariamente é trabalho do conselho. Acho que o conselho tem que analisar a estrutura estratégica e não a estrutura do dia a dia dentro da empresa. Isso eu, enquanto conselheiro, me posicionaria mais distante e deixaria que o presidente tocasse. Acho que em um segundo momento, onde realmente tivesse uma coisa que estivesse saindo do controle,
o conselho ele tem acesso às avaliações de desempenho. Eu acredito que esse tipo de coisa fica dentro da avaliação de desempenho. Então, se o diretor tem uma crítica muito pesada ao presidente, basicamente isso vai aparecer na avaliação de desempenho e o conselho vai tentar conversar e ver o que está acontecendo. De forma geral, a gente tem que analisar se o diretor está conseguindo alcançar os resultados, se é merecido ou não aquele puxão de orelha. Mas, de certa forma, o conselheiro ele tem que estar ajudando, e ele me ajudou muito esse semestre, no tato que a gente atua, e eu acredito que, se vier aparecer na avaliação de desempenho e se tornar pauta da reunião de conselho, com certeza a gente vai tentar ajudar de alguma forma. Show. Agora sou eu. Ronan, nesse semestre, por opção minha, eu acabei acompanhando você em várias reuniões do conselho, né? E uma coisa que eu percebi foi que o maior gap que existe entre a presidência e o conselho é a disponibilidade, que é algo muito simples, mas que a gente sofreu muito durante esse semestre. De o conselho não ter disponibilidade para reunir com a gente, de ocasionar algumas turbulências quanto a isso. E aí eu queria que você me dissesse qual ação concreta como conselheiro você vai fazer para que isso não aconteça mais. Tá, eu acho que uma coisa básica é a gente colocar no calendário tático reuniões de conselho e conseguir respeitar dentro desse planejamento. Em geral, o calendário tático tem todas as datas de reuniões importantes do mês, do ano, e a gente tem que respeitar o calendário tático em diversas reuniões, como reunião de membro, sabatinas, não tem porquê dentro da reunião do conselho a gente não respeitar. De forma geral, eu acredito que sim, o conselho ele é menos disponível, né? Porque ele já saiu da empresa, já está no mercado, tem outras preocupações com a faculdade também. E então, o que a gente precisa de ter no início do semestre, quando aprovar o calendário tático, é uma observação concreta de que, pô, será que realmente essa data eu vou poder? E de fato colocar essa data na agenda e respeitar essa data. De forma geral, acho que é isso que dá para fazer, que é a maneira como o processo manda. Gabriel José. Não, eu queria que você voltasse um pouco na pergunta da Isabela, mas focando muito mais analisando os resultados de tudo que foi feito e discutindo o posicionamento do marketing. Tá. Eu acho que se a gente tem um resultado hoje de aumento, a gente aumentou na média 5 clientes por mês na UCJ. Isso não seria possível só dando a estrutura que a gente tinha antes desse PR. De forma geral, antes a nossa chegada era 70% de indicação, de ex-clientes, de pessoas da faculdade, e hoje é de 70% de chegada da internet. E tendo um fechamento bastante razoável proveniente de internet. Então, de forma geral, o resultado principal do final desse PE, ele demonstra todo o esforço que foi feito consecutivamente dentro da estrutura do planejamento estratégico ao longo desses 3 anos. Eu não diria que ao longo do primeiro ano a gente teve um resultado, ao longo do segundo ano a gente teve outro resultado, ao longo do terceiro ano a gente houve outro resultado. Que a estruturação de um marketing digital, ele necessita de uma base que necessita de tudo que a gente fez ao longo dos 3 anos. Ivan. Eu queria que você definisse para mim o que você vê como investimento estratégico, especialmente em livros. Tá, eu acredito que o investimento estratégico vai estar totalmente pautado naquilo que vai conseguir aumentar a nossa execução em gestão e a nossa execução em consultoria. Não necessariamente isso está relacionado a um curso que tecnicamente vai melhorar a pessoa como consultor, mas pode estar relacionado também a um curso que vai melhorar o clima da pessoa para que ela execute o projeto de uma maneira mais efetiva. Então, investimento estratégico é tudo aquilo que nos torna uma empresa melhor naquilo que nós aspiramos ser. E é exatamente por isso que a definição do investimento ser ou não estratégico é de responsabilidade do RH, porque ele conhece mais pessoalmente o consultor, o gerente, o diretor, e vai saber o que a pessoa realmente precisa. E o papel do diretor administrativo financeiro é falar se nós temos ou não disponibilidade para investir. Lessa. Romano, parabéns pela apresentação. A deliberação do Conselho na utilização de recursos não planejados no PF para a festa de 25 anos comprometeu 2 KPIs dos 3 da célula administrativa financeira, que é a sustentabilidade financeira e o aumento de investimento. Isso coloca à prova um pouco do papel estratégico da célula no nosso BSC, dado que os principais objetivos estratégicos é ser sustentável financeiramente e investir estrategicamente. Você acha que o Conselho tomou
uma atitude coesa ao deliberar esse recurso? Eu realmente acredito que isso foi um erro nosso, tá? Não acho que foi o investimento mais estratégico possível, nem acho que, dado que nós tínhamos que fazer esse investimento, ele foi feito da melhor maneira possível. Mas, mais uma vez, eu repito, foi um erro que não necessariamente estava relacionado ao não conhecimento da estratégia da UCJ. Em geral, as pessoas agiram de maneira estratégica na medida que acreditavam que no longo prazo, ou no médio prazo, o resultado da festa de 25 anos traria mais retornos do que riscos para a gente. A gente errou, e os riscos foram maiores sim, e tanto que a gente poderia ter feito uma festa tão boa quanto, garantindo aquilo que a gente esperava ter, com menos recursos. Então, de certa forma, eu acho que foi um erro, não foi estratégico, apesar que ele foi feito de maneira estratégica. Danilo. Galveira. Ana, os indicadores definidos para a célula de marketing no PE 2017, ao meu entendimento, eles não contemplam toda a complexidade que o marketing evoluiu nesse período. Sendo assim, o que você acha dessa minha opinião e quais são as ferramentas que existem no BSC para, se caso necessário, no próximo PE, nós possamos inserir novos indicadores de marketing? Tá, basicamente o BSC está muito relacionado a objetivos estratégicos e não a cargos da empresa. Então, quando a gente pensa os objetivos da UCJ, eles são extremamente relacionados aos processos. Então, por isso, quando a gente olha para marketing, na chegada de clientes, quase todos os indicadores importantes são indicadores de NPS que estão relacionados mais a projetos do que a marketing. Porque o indicador ele tem que estar relacionado mais ao processo e ao processo que é de responsabilidade do marketing. Concordo com você, acredito que a gente precisa melhorar. E dentro do BSC, o que a gente vai precisar de estruturar para ser melhor é conseguir estruturar objetivos estratégicos que sejam mais coesos com o que a gente espera do marketing. Se o objetivo estratégico é de fazer chegar clientes através do marketing digital, que esse seja um objetivo que a gente traz indicadores que são importantes para esse objetivo. No geral, é isso. E se caso surjam novos objetivos, acho que o marketing... O planejamento estratégico da UCJ, ele tem revisões anuais. Então, se der ruim em um ano, a gente pode colocar outras coisas no outro. Pronto, o Ronan utilizou? 9 minutos. 9 minutos, então a gente ainda tem tempinho. Então, Carol. Desculpa. Houve uma época aí que a UCJ era conhecida como a maior prazo. Queria saber pra você, o que falta pra gente voltar a ser o maior e como a diretoria pode atuar? Tá, eu acho que não falta nada. Igual eu falei na minha apresentação, maior do Brasil não necessariamente está relacionado a ganhar mais dinheiro, está relacionado a ter uma maturidade de falar o que eu quero fazer sem precisar e identificar quais são os trade-offs da decisão que eu vou tomar, sem precisar de depender de empurrãozinho de lá ou de cá. Em geral, o que a gente observa é que EJs que crescem e se autodenominam maiores do Brasil, em geral, caem em resultados frente ao mercado, caem em resultados frente ao cliente. O que a gente precisa, sobretudo, é ter resultados mais efetivos frente ao nosso cliente. E aí eu gostaria sempre de lembrar que a gente tem que se posicionar enquanto diretoria sendo o melhor que a gente pode ser, e não o melhor que as outras EJs, confederação, a federação, espera que nós sejamos. Se a gente for isso, a gente vai virar a massa de manobra para alcançar um movimento que ele é maior, mas necessariamente ele é pior. Giba? Ronan, grande parte dos problemas enfrentados com o Conselho é em relação ao tempo. Já foi até perguntado algumas coisas sobre isso. E um dos planos de ação que você falou foi, por exemplo, colocar no calendário tático. Tendo em vista que as sabatinas estão no calendário tático e nenhum membro do Conselho pôde vir, critique essa situação e diga o que você propõe para melhorar isso. Tá, primeiro que estar no calendário tático não necessariamente resolve o problema, porque você tem que respeitar o calendário tático. Então você tem que criar uma cultura de respeito ao calendário tático. Que é uma coisa que o Conselho no início desse semestre tentou fazer, tinha ciência, mas a gente acredita que é um passo de cada vez. O segundo ponto é que a gente tem que entender que o Conselho não necessariamente tem que estar em uma sabatina, muito embora isso seja positivo, uma vez que ele já tem atividades extra ao CJ. Então, a gente não pode exigir, assim como a gente não exige, não está em política interna, regimento ou estatuto, a participação do Conselho aqui porque está fazendo estágio. Acho que todo mundo que está aqui nessa sala, quando sai do CJ, vai fazer estágio, vai trabalhar, e eu espero que isso dê muito certo para vocês. Assim como eu espero que dê certo para mim. Se isso tiver relacionado
a não presença sabatina, infelizmente vai acontecer. O que a gente precisa fazer é garantir o processo para que a opinião dele seja dada aqui. E hoje é dada através das 3 perguntas do conselho e de posicionamento que você possa vir a ter com eles. Nova rodada de perguntas. Alguém tem perguntas? Bela. Sim? Na sua proposta, Renan, você escreveu assim, de presidência. É necessário um trabalho com muito esforço e resultado que atrai clientes propensos a comprar um projeto da UCJ. Além, uma integração eficaz com as células de interface, gerando qualidade de trabalho de conjunto. Esses são os resultados esperados na célula de marketing. Quero que você defina para mim quais são os parâmetros para um cliente propenso e avalie se durante a gestão de 2017 foi possível alcançar esse patamar com base em dados históricos. Tá. Propensa, basicamente, a gente diminuir a dispersão de pessoas que não fecham por propensão a pagar. Acredito que esse ano, no primeiro semestre, a gente conseguiu diminuir isso através da ideia de projeto, de diminuir o tamanho do projeto, tornar assim o preço do projeto menor e, consequentemente, aumentar o preço médio da hora. Fazendo isso, você diminui o preço bruto do projeto, mas você tem mais tempo para fazer mais projetos e isso garante um aumento de receita, que foi o que aconteceu no primeiro semestre. No primeiro semestre deu muito certo, no segundo semestre isso continua dando certo, continua sendo a adoção, mas não tem como eu te afirmar com números o quanto melhorou, porque antes desse ano a gente não fazia uma mensuração de quantos projetos não fecharam por propensão a pagar, muito embora a gente soubesse que isso era a maior parte dos projetos. Então, esse ano a gente teve uma redução, olhando de maneira qualitativa, através dessa nova lógica de projetos. Bruno. Ronan, você disse na sua resposta ao conselho que boa parte dos cursos realizados lá na questão de capacitação não eram profissionais, eram mais pessoais. E depois você disse que não tinha como medir a correlação disso em projeto. Posteriormente, respondeu ao Ivan que às vezes o curso pode ser motivacional para o membro e isso pode ter resultado do projeto. Qual é o seu posicionamento em relação a isso que eu não entendi? Não sei se você é a favor ou não de curso pessoal. E se você, dependendo do seu posicionamento, se você acha que deveria mudar a deliberação de curso, deveria ser curso estritamente profissionais com aplicação e contrapartida clara em projetos. Tá, não sei se foi muito claro. Primeiro eu falei que a correlação com o IC, não necessariamente com a execução dentro do projeto. Tá, tudo bem, eu me expressei mal, estava olhando o indicador de IC. Em relação a IC, eu não vejo tanta ligação assim. Em relação a projetos, execução e principalmente ao clima do consultor, que está correlacionado à execução dentro do projeto, acredito que um investimento que não necessariamente seja de cunho técnico, mas de cunho pessoal, possa sim ser realizado. Inclusive, eu sou uma pessoa que fui muito beneficiado com esse tipo de investimento dentro da UCJ. Então, em geral, execução é muito importante, clima. Se a gente precisa de investir através de cunho pessoal para ter um clima maior, que seja, para a gente conseguir, sobretudo, ter um resultado dentro do projeto mais efetivo. Isso poderia impactar, por exemplo, em diminuição do atraso, que poderia impactar a rentabilidade, que em última instância poderia aumentar até o nosso faturamento. Então você acha que a atual decisão de liberar curso pessoal e profissional é assertiva? Eu acho que sim. Vinícius. Eu queria que você avaliasse, dado o conceito que você trouxe para a gente de formar membros, né, consciência e papel social, em qual patamar a gente está em relação a esse conceito que você trouxe para a gente? Queria que você falasse por quê, te desse a resposta com alguns fatos. Questão de formar membros mais conscientes do seu papel social. Tá. Queria saber se você concorda que a gente conseguiu atingir isso e fala por quê. Tá, em geral sim, porque sempre que eu vejo um membro do mercado, eu vejo ele como um líder, alguém que se tornou um outlier dentro do mercado. Em geral, profissionais de consciência social está muito relacionado à ideia de ser um outlier dentro do mercado. Acredito que tem um problema muito grande dentro da SPE, que é a não explicação e, por consequência, a não mensuração daquilo que a gente está querendo. Então, por exemplo, eu não poderia te afirmar que 90% das pessoas que saem da UCJ conseguem um estágio em uma das empresas que é de maior desejo. É uma coisa que a gente pode fazer no próximo PE, por exemplo,
identificar a empresa que o cara quer e, pô, o cara conseguiu. E aí a gente conseguir ver se realmente o cara está conseguindo o estágio onde ele quer, e aí a partir disso, pô, será que o cara está sendo bom lá dentro? Acho que isso é sobretudo que a gente espera. Eu consigo falar de maneira qualitativa que sim, a gente consegue atingir isso, muito embora a gente não tenha base dentro da UCJ para a gente afirmar isso de maneira quantitativa. Ronan, durante esse semestre a gente vem trabalhando na reformulação do planejamento estratégico e através da nossa análise de ambientes a gente percebeu 4 gaps principais. Eu vou ler eles para vocês, que é a falta de alinhamento estratégico, profissionalismo, eficiência na implementação de mudanças e não ter uma visão clara. Esses gaps eles só conseguem ser supridos com ações que devem ser realizadas na tradução desse planejamento, que é de acordo, que talvez seja uma das partes mais complexas do planejamento estratégico. E eu queria entender qual que é o seu posicionamento como conselho em realmente instruir a diretoria executiva, dado que você que estava por trás desse planejamento estratégico, quais seriam essas ações pontuais que atuariam em cima desses gaps? Legal. Primeiro a gente tem que conseguir entender a UCJ de uma visão ponta a ponta, onde a gente consegue identificar esses problemas e superá-los através dos processos que nós temos. Em geral, isso vai estar muito relacionado aos objetivos que nós vamos querer traçar no próximo sábado e o que vai construir e constituir a UCJ nos próximos 3 anos. Sobretudo, o que eu acredito que uma estratégia bem consolidada é uma estratégia que consiga mostrar ali de maneira eficiente tudo aquilo que a gente está executando ao longo do ano. Então, eu, enquanto conselheiro, assim como já é papel, eu já mostrei aqui, eu gostaria de garantir que a UCJ alcance os seus objetivos estratégicos, que por consequência vão atingir os seus processos, por consequência vai atingir os seus indicadores. Sobretudo, isso está relacionado ao que a gente precisa de fazer. Mas a gente precisa de mostrar o que a gente está fazendo. E aí eu acredito que a estratégia adotada esse semestre, de descer e de cascatear os resultados para o CJ através do IC, são uma maneira bem efetiva que eu gostaria de ver dando mais certo ao longo dos próximos semestres. Obrigada. Galveira. Uma das perguntas do Conselho ou diretoria foi apresentado a inovação, e eu queria que você comentasse sobre a inovação da UCJ, eu queria que você comentasse sobre inovação dos processos internos, inovação na execução de projetos ou portfólios. Você acha que a UCJ é inovadora nesses 2 aspectos? E se não, ou se sim, o que o próximo planejamento estratégico pode fazer para estimular o desenvolvimento dessa inovação na nossa empresa? Legal. Eu acho que de forma geral está muito cedo para a gente falar que a gente é inovador. Eu diria que não, a gente não é inovador, na medida que a gente tem os mesmos processos desde sempre, a gente tem os mesmos projetos desde sempre, a gente executa da mesma maneira desde sempre. Não necessariamente é uma coisa ruim, uma vez que reinventar a roda, muito embora não seja bom no mercado, pode ser bom para a gente na medida que a gente continua aprendendo a fazer aquilo que outras pessoas passaram por história ou fizeram. Mas eu acredito que a gente precisa de melhorar isso sim. E aí eu diria que na própria construção do planejamento estratégico foi a maneira que nós adotamos de melhorar as coisas. A gente identificava um gap, a gente pensava uma solução sobre aquele gap, a gente ia e implementava. Se desse certo, a gente tirava, se desse errado, a gente tirava, se desse certo, a gente tentava pensar alguma coisa relacionada ao próximo PE estar relacionado a isso. Então, por exemplo, ter a nova reunião de membros passando isso aí, falando com a empresa, pode ser uma coisa que pode virar um rito de gestão do próximo planejamento estratégico, se ao final do semestre a gente identificar que subiu o gap de falta de alinhamento estratégico. Então, é necessário ser inovador e eu acho que a gente está caminhando para isso. Laura. Esse semestre a gente teve uma situação atípica, que foi a mudança de alguns diretores. E eu queria te perguntar, como conselheiro, você precisa atuar como para garantir que a gente tenha uma eficiência maior numa gestão num tempo menor e na gestão do conhecimento entre as próximas gestões, principalmente pensando em RH, que vai ser possível. Tá, você está falando... Vamos lá. Eu acho que o conselho atuou da maneira correta, na medida que ele não esperou uma coisa dar muito errado. Não é isso. Eu tô te falando, semestre que vem, visto que a gestão de RH é de 6 meses, como você pretende atuar para garantir que o próximo diretor tenha uma gestão mais eficiente, visto que o tempo é mais curto, que eles tenham uma gestão de conhecimento melhor, visto que vão ter 2 diretores em um ano? Tá, basicamente eu quero garantir que o processo seja bem executado, na medida que o processo seja bem executado, ele se consolide de uma forma que o próximo diretor veja aquele processo como uma coisa óbvia e não deixe de fazer. É assim como tudo funciona no CJ. O Vinícius faz as coisas de projeto porque ele sabe que o processo está estabelecido e é assim que se faz. Em RH em específico, a gente tem um problema maior, porque os processos que a gente tem hoje
são novos. Então, o que a gente precisa de garantir é que no próximo semestre, com o diretor eleito, a gente consiga executar esses processos da maneira efetiva. Eu utilizaria como estratégia trazer o caminho para mais perto desse diretor, porque ele é quem tem conhecimento e criou esses processos, e garantir assim que o próximo diretor execute de maneira mais eficiente. Quanto tempo nós temos ainda? Ele gastou 17,16. Alguém ainda mais tem perguntas? Luiz, você tem pergunta? Ok. Bela. Não, sabemos que a festa de 25 anos teve diversos erros durante a sua execução. Eu gostaria que você fizesse uma análise crítica sobre o seu posicionamento durante toda a construção do evento e que ponderasse como conselheiro quais seriam as medidas que você teria tomado frente à situação do evento. Primeiro eu como presidente. Tá. O primeiro posicionamento que não só eu, mas como Fumaira tomamos no início do semestre foi de tentar uma aproximação com o conselho quando a gente teve medo de que algumas coisas pudessem estar se perdendo. O posicionamento do comitê, como era de responsabilidade, eles tinham o direito de fazer isso, era de pedir mais espaço. Foi feito, as coisas aconteceram da maneira como aconteceu, e de certa forma, em última instância, o conselho próprio intimou a presidência a estar muito mais próxima da execução. Assim, no final da gestão do Ricardo, a presidência esteve muito próxima do Ricardo, tentando garantir a execução. Quando a gente viu que mesmo assim não estava sendo efetivo, a gente tomou a decisão que a gente tomou, muito também por causa da questão dos 25 anos, então isso já foi uma das coisas que respondem a sua pergunta. E a partir desse momento, acho que as coisas fluíram melhor com a sua gestão frente ao comitê, que é onde não precisou muito da cobrança da presidência e mais de um auxílio. A segunda pergunta era? O que você faria como conselheiro? Bruno. Rona, aproveitando esse gancho de 25 anos, você não conseguiu responder ainda a questão que eu fiz anteriormente. Nos resultados obtidos na festa, pensando mais no resultado positivo, porque a gente já percebeu que foi uma coisa ruim, mas o que deu de certo? Frente ao gasto realizado, o que deu positivo, dado que a gente gastou um grande montante? Tá. Desculpa, eu tinha acabado o tempo. Basicamente, deu certo na medida que a gente conseguiu mostrar para a rede Sempre CJ que a gente consegue fazer o que a gente se propõe a fazer. Deu errado na festa de 10 anos, deu errado na festa de 5 anos e na de 15 anos. A gente conseguiu fazer e eu acho que foi uma festa que, apesar de tudo, encheu o olho da galera que estava lá. A partir disso, o que a gente precisa? Se reaproximar da rede Sempre CJ. E não é só através da rede Sempre Presidência, igual eu tentei fazer, mas tendo um presidente que represente a UCJ não só como para dentro da empresa, mas para fora também. Eu acho que algumas ideias que, por exemplo, a Camila traz são muito interessantes, como, por exemplo, de conseguir escrever espécies de case e mandar para a rede para eles verem como está o CJ hoje, ou mostrar alguns resultados que são interessantes na empresa, como, por exemplo, a Isabela fez ao longo do ano, mostrando como foi o resultado de janeiro, que a gente tinha feito um projeto Valuation. Isso é uma coisa que brilha o olho da galera e é alguma coisa que a gente precisa de aproveitar, tá, desse grande espaço. De conhecimento de todos, eu acho que a nossa gestão de conhecimento não seja até falha. O WIC foi uma tentativa de suprir um pouco essa questão de gestão de conhecimento, e hoje a única ferramenta que a gente tem para ter essa gestão é o Box. Você, como conselheiro, pense em alguma forma de como a gente pode mudar isso, para que os problemas que a gente enxerga no CJ não sejam sempre cíclicos, como a gente vê. Tá, eu acho que a gente tem um problema de gestão de conhecimento, sim. Acho que tudo que a gente fez deu errado, mas ao mesmo tempo que a gente tentava fazer isso, a gente estava, por outro lado, tentando estruturar os processos da empresa. Então eu acho que o que a gente tem de mais forte dentro da CJ, e por isso a gente sobressai frente aos CJs, é o gerenciamento por meio de processos que, embora a gente perca o conhecimento talvez em RH, as coisas dentro da empresa funcionam de maneira que, se chegar um RH, eu sei fazer um RH. Então eu acho que o que o conselho precisa de fazer, sobretudo, é garantir que os processos estão rodando bem e incentivar inovações que sejam trazidas para a gente conseguir alcançar melhores resultados. Eu não consigo pensar em nada no molde Projeto WIC para resolver esse problema, mas acredito que potencializar a inovação na empresa possa garantir que isso venha ocorrendo. Agora eu.
Ronan, nesse semestre, frente ao ocorrido com a diretoria, que a gente teve 2 diretores desligados, algumas iniciativas não foram realizadas. As do marketing, as do RH e a da auditoria da presidência, dado que a gente teve que acompanhar os 25 anos mais de perto. E eu queria entender o seu posicionamento como presidente hoje e como futuro conselheiro, se você acha que essas iniciativas devem ser realizadas no próximo semestre, ou se você acha que a diretoria deve focar em outros focos estratégicos, ou seja, realizar outras iniciativas estratégicas. Tá, basicamente, só para vocês terem uma ideia do que eram as iniciativas. A gente tinha iniciativa de RH, que era de pensar uma maneira de avaliação de desempenho que fosse melhor, da presidência, da auditoria. De auditoria, que era da presidência, era presidência e RH, e de marketing, que era estruturar um planejamento estratégico dentro do marketing. Então, como que a gente faz o funil no marketing que concilie tudo que a gente faz. Acredito que, olhando da ótica de hoje, eu acredito que sim, a gente pode manter isso. A avaliação de desempenho é uma coisa que merece muito respaldo, o marketing é algo que merece muito respaldo, só que eu acho que a gente precisa de definir quais vão ser os objetivos estratégicos da empresa e, a partir disso, definir quais são as diretrizes. Mais do que isso, a gente precisa de definir que as diretrizes se tornem algo cultural dentro da empresa. Sobretudo, a gente, e eu, como presidente, vi isso ao longo desse ano, a gente não dá foco total para as nossas iniciativas. Isso é algo que precisa ser melhorado. Alguém mais tem alguma pergunta? Eu também tenho, só vou continuar. Rona, dado isso que você acabou de falar, eu queria entender, dentre essas 3 iniciativas, qual você priorizaria, antes até da definição dos objetivos estratégicos, se há alguma iniciativa que você priorizaria antes mesmo de fazer esses objetivos, porque você considera essencial. Tá, não, eu acho que os objetivos estratégicos são mais importantes de qualquer diretriz, isso é metodológico até, e entre as 3, acho um pouco difícil falar, mas eu acredito que a mais importante seria a de marketing, porque ela garantiria uma maior assertividade na chegada de clientes e esse é o input para os processos da empresa. Apesar de que a avaliação de desempenho merece melhorias, é uma coisa que já acontece e não vai atrapalhar o dia a dia da empresa. E a nossa política de desligamento você não vê como um grande gargalo? Vejo como um gargalo, mas não vejo como um problema maior do que a chegada de clientes. De forma geral, acho que é importante, mas não está nem perto dessas outras 2. Bela? A pergunta é grande, tá? No trabalho com o desenvolvimento de líderes, podemos ter 2 abordagens, a formação de líderes e a formação de liderança. O foco na formação de líderes tem como objetivo trabalhar os aspectos como conhecimento, habilidades e valores do indivíduo e demonstrar como indivíduos se tornam mais proficientes na habilidade de direcionar os outros. No foco da formação de liderança, enfatiza a qualidade da capacidade da liderança através da organização. A formação de liderança, ao contrário da formação de líderes, é um processo de formação das lideranças subsequentes. Assumindo-se essa explanação e de diferença entre formação de líderes e lideranças, gostaria que você respondesse qual é o desempenho da UCJ nos 2 âmbitos e como podemos implementar uma abordagem mais sistemática de formação de liderança na empresa que seja sustentável no longo prazo. Tá. Acredito que a UCJ, tomando como benchmark qualquer outra empresa júnior, garante, muito diferente das empresas também, garante resultados subsequentes. A gente, há mais de 10 anos, está muito perto de R$200 mil, enquanto muitas empresas chegam a 500 mil e depois caem para 13 mil. Isso tudo está relacionado, como eu respondi para o Vinícius, aos nossos processos. Então, acredito que a gente é muito a gente atinge os 2 objetivos de maneira muito interessante, na medida que a gente tem sempre pessoas que se tornam outliers e sempre o output da maneira como a gente vê hoje na empresa é muito bom. A UCJ ela consegue ser uma incubadora de talentos, na medida que ela é uma incubadora de talentos, ela garante que a gente tenha capacidades, que está muito relacionado ao primeiro aspecto que você colocou, e a gente tem sempre pessoas que são outliers e que conseguem fazer a diferença dentro da organização, que está relacionada ao segundo aspecto que você falou. Então, acho que o conjunto de tudo que a gente faz na CJ representa isso. Bruno? Ronan, na sua proposta como presidente, você colocou no estado esperado que a empresa cresceria alinhada à estratégia. Você conseguiu atingir isso? Tá, eu acho que eu não consegui atingir isso, meu time de diretores conseguiu atingir isso. Como você conseguiu? A UCJ
vai crescer até o final. A gente está muito próximo de alcançar o mesmo resultado do ano passado. Se tudo der certo dentro da sala de projetos, a gente consegue atingir um resultado de 10%. E isso tudo mantendo a estratégia de conseguir fazer projetos desenvolvedores e, por consequência, ser uma incubadora de talentos. Muito embora em um ou outro projeto tenha dado problema ao longo do ano, isso foi muito menor do que no ano passado, onde quase todos os projetos do segundo semestre eram de marketing e tinha uma reclamação muito grande por parte da empresa. Mais uma coisa que a gente pode olhar é a observação qualitativa de cultura proveniente dentro da empresa. Eu acredito que hoje as pessoas compram muito mais ao CJ do que no momento que eu tentei a presidência. Inclusive, isso foi um gargalo foi um dos porquês eu tentei a presidência. Alguém tem mais perguntas? Na última pergunta, você falou muito bem do nosso processo de formação de lideranças. Tá. Agora eu quero saber sobre o processo de formação de líderes. Tá. Você acha que hoje a gente executa bem um processo de formação de líderes dentro das empresas, não pensando em liderança somente em pessoas que vão assumir cargos de gerência, de diretoria, mas processos de liderança? Sim. Pessoas que se tornam protagonistas. Isso. Tá, acho que sim também, pelo mesmo motivo. A gente forma os protagonistas porque garantindo que o processo ocorra da mesma maneira. Não vejo no CJ hoje isso como de uma maneira dual. Acho que na medida que a gente forma com profissionais comprometidos, a gente forma profissionais capazes. Na medida que a gente forma profissionais capazes, a gente forma profissionais comprometidos. É uma coisa que dentro da UCJ, na minha opinião, está totalmente relacionada. Obrigada. Pode ir, então. Rona, você falou agora mesmo que você não priorizaria a iniciativa de formulação da política interna, porque você não vê isso como um grande gargalo, justamente no ano em relação a outras iniciativas. Justamente no ano que a gente teve mais de 3 membros desligados, sendo que vários deles faziam parte do primeiro 25 anos e que provavelmente justificaram boa parte dos resultados negativos da empresa nesse aspecto. Então, como é que você pode não priorizar essa iniciativa que deu vários problemas e talvez seja mais importante reestruturar isso, que é uma coisa menor, do que depois pensar na chegada de clientes? Tá. Primeiro que eu não acho isso uma coisa, não é que eu não acho isso uma coisa importante, acho extremamente importante, é um processo crítico dentro da empresa. Só não acho isso mais importante, por exemplo, a avaliação de desempenho e chegada de clientes, que para mim, na minha vista, é uma coisa muito mais importante. Segundo ponto é que a gente não pode atribuir um problema de avaliação de política de auditoria pelo número de pessoas que saíram da empresa através dela. Porque a gente tem que pensar também que talvez as pessoas, independente de qual política de auditoria a gente tivesse, elas merecessem sair da empresa. Não estou falando que é o caso, mas também estou falando que não é um bom drive. Então, de forma geral, eu acredito que ao longo do ano, pessoas que não necessariamente deveriam estar dentro da política de auditoria quase saindo da empresa, eu acho que em alguns momentos isso foi um problema. Acho que existem desproporcionalidade de pontos dentro da política de auditoria que a gente precisa de melhorar. Mais uma vez, isso não é mais importante que a chegada de clientes. Então você acha que a auditoria é importante? Não, acho que precisa melhorar, mas não mais do que a chegada de clientes. Quanto tempo a gente ainda tem, Rafa? 4 minutos. Alguém tem mais alguma pergunta? Tem. Fala, Bruno. Gostaria que você avaliasse a gestão do Conselho em 2017.1.2 e apontasse atitudes melhores do que eles tiveram. Tá, 2017.1 foi um conselho melhor do que o conselho de 2016-2, foi um conselho que esteve mais presente, que deu mais espaço para a presidência trabalhar, que era o principal gargalo dos conselhos anteriores. Mas ele tomou algumas medidas que foram erradas e eu citaria duas como os principais. Primeiro, a aprovação do PF com um fluxo de caixa negativo. Segundo, a aprovação da festa de 25 anos sem algumas informações que eu acho que seriam extremamente importantes, como, por exemplo, descobrir quantas pessoas foram na festa de 20 anos. Porque a gente descobriu depois que eram 150 pessoas sendo de graça. Então, por que colocaria 250 pessoas pagando R$130? E 2017-2, eu acredito que foi a melhor gestão do conselho que eu vi dentro da empresa. Foram pessoas extremamente abertas a ajudar na rotina, que tomaram essas decisões da melhor maneira. Em alguns momentos tiveram um pouco de disponibilidade, mas eu acho que isso é um problema muito pequeno perto do que a gente tinha anteriormente. Alguém tem mais alguma pergunta? Quanto tempo a gente ainda tem? Bom, então o Ronan finalizou a sessão de perguntas, sobrando ainda 3 minutos, e a gente encerra essa batina de hoje.